aqui novamente com vocês trazendo informação, porque como a gente já criou esse jargão, né, Marisa? Consumidor informado não é lesado. Isso. Então, viemos aqui mais um sábado de pré-carnaval. Obrigada pelo convite. E eu já começo sendo bem sincera. Nem todo prejuízo vira um processo judicial. E nem todo golpe é culpa do banco. Então, atenção, porque isso é tão importante falar de prevenção, né? O direito do consumidor começa com a informação e é isso que a gente veio trazer aqui hoje para vocês. Que coisa boa, né, gente? Então, aproveita a doutora Isabelle, gente. Pergunta aí que a doutora responde. O carnaval está chegando, está todo mundo animado, né? Todo mundo animado, viajando, programando aí uns passeios longos, ou na cidade ou fora da cidade. Tem que também ter os cuidados com os golpes, né? Que aumentam bastante. Tem que se preocupar, hein, gente? Para falar sobre isso de forma bem pé no chão, a gente está, então, com a doutora Isabelle Santos. Manda sua perguntinha aqui no 992245660, porque esse é um serviço de utilidade pública da 107 FM e é também do @Mendes Esclarece, que tem seus canais aí pelo YouTube, Instagram, TikTok, né, doutora? Exatamente, estamos atualizados nas redes sociais. Então, se você não gosta de TikTok, tem no YouTube. Se não gosta de YouTube, tem no Instagram, tem em todo lugar. Você pode encontrar também nossa página no Facebook, também tem algumas informações lá. Mas os nossos vídeos, eu sou especializada em direito bancário e do consumidor. Temos também lá a doutora Ana Paula, em tributário, a doutora Marina, que veio na quarta em direito da família, e o carro-chefe do Mendes Esclarece, que é previdenciário, trazendo com a doutora Ana Marta. Consulte lá que você vai ter bastante informação e ser bem ciente dos seus direitos. Certo. Ô, doutora, por que nessa época de carnaval, né, especialmente, os golpes aumentam tanto? É porque o consumidor, assim, muda um pouco o comportamento nessa época, né, digamos dessa forma. Porque fica mais distraído, tá ali, tá bebendo algo, ou mais distraído ali num ambiente ali, saindo com a família, vendo uns bloquinhos, está totalmente focado em outra coisa e às vezes fica ali, esquece, tem esse lapso de não ter aquela atenção, de não ficar com o celular na mão ali, né? Às vezes quer filmar o bloco passando, coloca o celular no alto, assim, esquece dessa questão, ou também confia em estranhos, tá numa, eu quero ver como é o carnaval de rua em São Paulo. Aí a pessoa não conhece muito, vai e pergunta com a informação, só que principalmente cidade grande é onde tem mais essa margem para golpistas, né? E o golpista se aproveita exatamente disso, dessa distração, dessa confiança, né, no desconhecido, para aplicar o golpe. Então, por isso que no carnaval é um período, digamos, um pouco crítico para esses golpes que acontecem. E tem também o fato, né, do cartão por aproximação, que é um perigo constante, Sim, especialmente, exatamente. especialmente nessa época. Esse golpe da aproximação é comum mesmo, doutora? Infelizmente, sim. Assim como a intenção de ter aproximação no cartão facilita muito, principalmente quando eu mesmo deixo na aproximação, até esqueço minha senha, né? De tanto usar na aproximação. Porém, em situação de que você está na rua, está em uma cidade desconhecida ali, deixar o cartão com aproximação no bolso, atrás do celular ou na bolsa é muito arriscado. Por quê? Como muitos já viram algumas reportagens, tenho certeza, que tem o pessoal que passa com maquininha ou o próprio celular, vendo ali em quem der, passou. E aí, exatamente, você sofreu um golpe. Esse golpe, infelizmente, não vai ser totalmente uma culpa, responsabilidade do banco. Você pode ficar no prejuízo, porque você deixou ali à mercê num local de risco, aproximação. Então, vamos evitar isso para não ter um carnaval com dor de cabeça, né? Curtir esse carnaval de forma leve, divertida e segura. Então, sim, é um ponto muito importante. Se o consumidor mantém o cartão com aproximação ativa e o limite alto, o risco é dele. Por quê? Você esqueceu sua senha, vai ter só aquele valor. Diminui o limite, põe ali só uns R$200, até bom que você economiza, né? Ó, o meu limite do dia é só isso aqui com lanche, bebida e tudo. Então, assim, diminui o limite, porque o banco oferece essa tecnologia para você para facilitar, mas quem escolhe usar é o cliente, o banco não obriga. Então, essa responsabilidade é totalmente do cliente. A nossa ouvinte, Ana Maria, ela está perguntando para a doutora Isabelle Santos o seguinte: doutora, então, se clonar o cartão, eu vou perder o dinheiro que está ali? A questão de clonar o cartão é um pouco diferente, não necessariamente.
Vai depender de como aconteceu. Se foi um uso comum dentro do padrão, pode ser difícil reverter. Por quê? É por isso que a prevenção sempre é essencial. A questão da clonagem de cartão, algumas pessoas acontecem dentro de um próprio estabelecimento X. Então, nessa questão, você vai conseguir ali, bloquear o cartão, contestar aquele uso, conseguir identificar onde foi utilizado, onde possivelmente clonou, né? E conseguir reaver esse prejuízo. Agora, se não, estava na rua, foi descuidado, perdeu o cartão, clonaram, aí tem uma dupla responsabilidade. Por isso que é importante você pensar muito bem aonde vai guardar, ou se vai sair com cartão, ou só com algum dinheiro ali do dia, porque nesse momento de folia, até às vezes a gente ali é difícil observar tudo o que pode ser um golpe ali ou não, né? Então, a prevenção nesse caso é essencial para você realmente não ter essa dor de cabeça. São 11 horas e 15 minutos e estamos conversando aqui com a doutora Isabelle Santos, do @Mendes Esclarece, onde ela também tem lá vários vídeos, juntamente com outras queridas advogadas, né, no @Mendes Esclarece. E você pode também acompanhar as redes sociais para você ter aí muito mais informações e não ser lesado. Estamos falando sobre o carnaval nessa época, né, do ano em que muita gente toma umas e outras, fica eufórico, passa cartão e depois, né, o Pix é clonado, e código QR Code. O Pix realmente é o vilão ou é o problema? O problema realmente é o uso do Pix? Ele não é o vilão, né? Porque ele também, assim como a questão da aproximação, ele veio como uma tecnologia mais avançada para facilitar para o consumidor. O problema é fazer o Pix com pressa, sem conferir por impulso, ou seja, não confere valor, não verifica se essa pessoa que você está comprando ali realmente é legítima aquela maquininha que ele está usando. Então, realmente, o cuidado é o uso do Pix. Porque se você faz um Pix voluntariamente, mesmo enganada, muitas vezes não há o que o banco fazer. Por quê? Você não conferiu o valor que a pessoa está passando. Então, você também tem essa responsabilidade de conferir. Você não conferiu o valor do produto ali, que não perguntou antes, fez o Pix primeiro e depois contestou. Então, assim, tem que ter esse cuidado, principalmente em situações que você está ali curtindo o carnaval na rua e que tem muito aqueles ambulantes, né? Então, pergunte antes, confira o valor antes de fazer o Pix na maquininha dele ali, ou no celular, que muitos trabalham com o celular hoje em dia, para você não ter esse prejuízo, porque aí entra, sim, a sua responsabilidade. Tá, o nosso ouvinte Adilson, ele mora no Residencial Mantiqueira, ele está dizendo que ele quer reclamar aí um Pix que ele fez aí errado. Adianta reclamar, doutora? Reclamar, assim, até adianta, mas criar uma expectativa errada não, que nem essa situação. Ele tem a responsabilidade de conferir, de perguntar o valor antes, de conferir ele no aparelho qual é o valor que a pessoa está querendo passar ali. Então, assim, ele tem o direito como consumidor de reclamar, porém não tem que ter uma expectativa tão alta nisso, porque ele tem essa responsabilidade de conferência. Certo. Também a participação aqui, deixa-me ver, da Maria de Lourdes. Bom dia, doutora Isabelle. Bom dia, Marisa. Quê? Doutora, o filho tem os 5 medidas, bloqueou o pagamento do dinheiro, está no banco, mas não sai. Não entendi direito o que ela quis dizer. Não. Olha, gente, tem que escrever direitinho para a gente entender. Doutora, meu filho tem... Não entendi. Parece que bloqueou o pagamento do dinheiro que está no banco. Então, aí se há um bloqueio no pagamento do banco dele, primeiro tem que verificar, porque se a conta é salário, não deveria ter bloqueado o valor inteiro, né? A lei garante, pelo menos, que bloqueie só 30% do salário da pessoa. E nisso ele tem que ir diretamente no banco, porque lá ele consegue identificar se isso realmente, provavelmente veio de uma ordem judicial. A partir disso, ele vai conseguir o número do processo, e a partir do número do processo, ele procurar um profissional, né, habilitado na área, para poder auxiliá-lo na defesa, para poder desbloquear aí a conta e o salário dele. Mas primeiro ele vai ter que ir ao banco para verificar a origem dessa ordem de bloqueio, para aí sim tomar alguma medida. E que situação, né? Logo no começo do ano. Então, aconselho quanto antes verificar isso. Muito bem, você que está ouvindo a gente agora, estamos aqui ao vivo com a advogada especialista em direitos bancários, falando sobre golpes do carnaval. Se você já passou por isso, tem alguma dúvida, manda sua perguntinha, aproveita aqui, né, a presença da doutora Isabelle
o Pix sumiu da conta, tem o cartão clonado, o banco negou devolver esse valor. Aproveita, gente, pergunta agora, está tudo sendo esclarecido ao vivo. Muita gente cai em golpe, fica com vergonha de falar, mas aqui é o lugar certo, né? Exatamente, não tem que ter vergonha não, porque o seu dinheiro é muito suado e você merece, em situações, claro, que você tem o direito a recebê-lo de volta. Mas também é importante ter aí a observância, a responsabilidade de você também conferir tudo que está fazendo nessa folia, né? Vamos curtir aí de forma responsável e consciente. Muito bem. E o que a pessoa tem que fazer naquele momento, né? Muita pessoa erra, né? Antes de conferir aí na reclamação. Sim, então, tenha também a situação, né, de celular roubado que acontece. E o primeiro erro é a pessoa tentar resolver depois. Ah, depois eu vejo isso, vou terminar aqui de seguir o bloco. O segundo erro é não bloquear o aparelho e os aplicativos imediatamente. Então, muita perda acontece porque o consumidor demora para ir resolver isso, infelizmente. Então, assim, na hora que ocorreu, qualquer pagamento errado já acontece na hora para o banco ter o conhecimento e bloquear esse andamento, essa transferência de outro banco para conta da outra pessoa. Se teve um aparelho roubado, ou perdeu o aparelho, ou perdeu o cartão, ou roubaram o cartão, é bloqueio na mesma hora. Ah, mas é um domingo, não sei, você tem um aparelho que consegue ligar na ouvidoria, que funciona 24 horas, mesmo que você demore ali minutos, horas no telefone, mas o importante é tomar medida na hora que acontece o erro, ou o roubo, ou a perda do bem ali, né? Celular ou cartão. Pergunta que a doutora responde, doutora Isabelle Santos respondendo os nossos ouvintes, orientando, né? E esse serviço é de utilidade pública, gente. Vamos aproveitar aqui a presença da doutora Isabelle. Doutora, estão perguntando aqui, quem faz a pergunta é a Suzane, do bairro do Crispim. Suzane, bom dia, obrigada aí pela sua pergunta, viu? Ela diz o seguinte: e se roubarem o meu celular e fizerem transferências, o banco devolve esses valores, doutora? Então, depende, né? Se o consumidor deixou ali no celular, mas a senha fácil, que tem muita gente que salva ali no bloco de notas sem senha, né? Deixou o celular sem senha, ou seja, o celular desbloqueado, que a pessoa pegou ali o celular, desbloqueou sem senha, tá fácil acesso ali. Deixou anotações no aparelho, a responsabilidade também pode ser dela, infelizmente. Então, assim, por isso que o aparelho também tem esse sistema de segurança e é importante você usá-los, porque numa situação dessa, em que não tem essas proteções de senhas no seu celular, você também é responsável. Então, assim, o banco devolve se roubarem ali, fizerem transferências e no mesmo ato você comunicar e também o seu aparelho tinha minimamente uma proteção. Agora, se não tiver, a responsabilidade também é sua porque você deu um fácil acesso, né? Ali para sua conta, para suas coisas, enfim, tem que ter essa segurança. Certo. O Toninho, nosso ouvinte Toninho, lá de Moreira César, ele pediu para a doutora Isabelle passar aí umas dicas, né, que vão fazer diferença aí nesse carnaval para a gente ficar esperto, doutora. Ah, legal. Então, ó, igual disse no começo, use o limite baixo, ali temporário, no cartão de crédito, tudo. Também para outros gastos, dá para você também utilizar o cartão virtual, que ele expira, tem um prazo ali. Desative a aproximação se você sabe a senha ou se você não usa, também não tem o porquê você tá com a aproximação ativada. É muito importante você desativar. Nunca, claro, muita gente não faz isso, mas vai que acontece alguém ali, nossa, preciso ligar para tal pessoa, empresta o celular. Não faça isso, gente. Pelo amor de Deus, a pessoa se vira de outra forma, procure um conhecido, não empreste para a pessoa conhecida seu aparelho. Não salve as senhas do seu bloco de notas do celular. Isso evita 90% dos problemas que você pode ter nessa situação aí de golpes por aproximação, de clonagem de cartão, que ocorrem muito agora nessa época de carnaval, porque tem muitos vendedores que vêm de cidade de fora, ou você está indo para outra cidade que você desconhece qual é o funcionamento dali. Então, é importante você seguir essas dicas para você se precaver, também para evitar uma dor de cabeça nesse carnaval. Vamos fazer um pequeno intervalo aqui. Enquanto isso, você vai mandando sua perguntinha no 99224-5660, porque temos alguns minutos ainda com a doutora Isabelle para esclarecer, para orientar, especialmente nessa época de carnaval, aí
abusos, né, que acontecem, os roubos, os furtos, as clonagens e tudo mais referentes aí a golpes bancários. Vamos fazer um pequeno intervalo, né, doutora? Tomar uma aguinha? Sim, já voltamos. Mande aí sua perguntinha. Agora são 11 horas e 26 minutos, prosseguindo aqui com a pergunta que a doutora responde, doutora Isabelle Santos, do @Mendes Esclarece, né, os canais aí das redes sociais para você também seguir, acompanhar, né, doutora? Sim, acompanhe lá, que lá tem muita informação para você, consumidor, previdenciário, entre outras áreas que a gente oferece lá no Mendes Esclarece. Certo. Conversando hoje sobre um assunto bem relevante, bem importante, necessário, nessa conversa de hoje sobre carnaval que está chegando, os golpes bancários, o que o consumidor precisa fazer. A advogada está aqui para orientar você. E quando que se deve procurar aí um profissional, um advogado nesse caso, doutora, de golpes? Quando o prejuízo é alto, né? Quando o banco se recusa a analisar, claro, após o consumidor já imediatamente tomar as medidas de contestar, bloquear, comunicar ali o banco se recusar a analisar o caso, ou quando há indícios claros de falha de segurança do próprio banco ali, né? Ou seja, o valor é muito fora do comum, um valor muito alto. Ou a segurança do banco tem ali a obrigação de... Isso é uma movimentação incomum, então bloquear esse andamento. Mas não adianta também procurar o advogado sem ter feito antes um boletim de ocorrência, sem um protocolo dessa reclamação e bloqueio no banco, né? Sem provas. Então, sempre guardar ali todo o caminho que você fez, fazer um boletim de ocorrência informando ali o golpe ocorrido, para aí sim buscar esse advogado, essa orientação jurídica, para prosseguir com o seu caso e reaver ali o seu prejuízo, né? Assim como também tem nos casos de... Agora, o pessoal que quer pular carnaval vai e faz um empréstimo no desespero, né, para poder curtir a folia. Que aí a gente entra na questão também de um juros abusivo ali, de às vezes ali na rapidez ali você assina um contrato. Também não esqueça que também você tem a proteção de conseguir uma revisionada desses juros, mas também tome cuidado a contratar qualquer oferta que tenha, que agora também aumenta as ofertas, né, de empréstimos para quem é pensionista, para quem também é trabalhador. Então, vamos tomar cuidado com as abusividades por aí, porque golpista não está só na rua, né? Também temos, infelizmente, dentro dos bancos. Muito bem, doutora Isabelle. Agora são 11h29, gente. Muita gente que cai em golpe aí e não quer, né, se manifestar com o seu nome, pode, né, deixar aí sem nome mesmo, no anonimato, não tem problema, você pode participar. Exatamente, porque direito do consumidor não é escudo para descuido, né? Então você tem que tomar o seu cuidado. E se aconteceu com você, gente, acontece, não tenha vergonha. Corra atrás do seu dinheiro, porque ele é seu. E o que você tiver direito, você tem sim que reaver esses valores. Então vamos lá, né? Carnaval é alegria, mas cuidado também faz parte de toda essa festa. E estamos aqui para poder trazer essa informação, auxiliar e também fazer com que o ano seja um ano leve, tirar aí do desafogo financeiro e evitar novos afogos financeiros, né? Então, por isso que venho aqui trazer informações sobre o direito bancário do consumidor para vocês. Olha, o nosso ouvinte Rogério, ele mora lá em Moreira César. Bom dia, doutora. Bom dia, Marisa. Bom dia, Rogério. Ele diz que o cartão dele nunca sai da mão dele, mas apareceram aí algumas compras que ele não fez. Isso é clonagem, doutora? Provavelmente sim. Ele pode já imediatamente contestar essas compras, que eventualmente ele não fez. O banco vai tirar esse valor imediatamente da fatura dele, fazer uma investigação, uma análise sobre, e a partir do retorno do banco, que ele consegue ter um parâmetro de como solucionar isso, se vai ser através de ação judicial, ou se o próprio banco já vai reaver ali qualquer prejuízo que ele eventualmente tenha tido, e assim seguir, né, de forma justa ali com o que realmente ele gastou do cartão dele ou não. Muito bem, obrigada aí ao nosso ouvinte Rogério. Também a Vanessa, do centro da cidade, está dizendo o seguinte: o banco diz que a transação foi feita com a minha senha, então não devolve. Está certo, doutora? Tem que investigar, porque por mais que o banco coloque isso, que foi feito com a senha, mas que transação foi realmente essa? No caso, ela está falando de TED ou Pix? Quando foi? Tem a geolocalização? Realmente foi em um local da residência dela? Ou foi em outra cidade? Porque tem a clonagem de aparelho também. E se ela foi vítima disso e teve a questão do aplicativo do banco dela clonado, e essa transação foi realizada lá na Bahia, por exemplo.
Então, é algo que tem que sim fazer uma reclamação no banco para abrir essa investigação e verificar se realmente há uma brecha para você poder ter esse valor de volta ou se realmente foi algum erro ali. Muitas vezes, o que acontece, infelizmente, Marisa, principalmente com idosos, é que quando a gente investiga uma situação assim, a pessoa descobrir que às vezes foi um familiar Não também. acredito. Então, tem que Dentro de investigar. casa, morando com o inimigo. Então, tem que investigar, porque às vezes aquela pessoa, digamos assim, na inocência, eu fiz um Pix para mim, não te avisei. Então, assim, então tem que investigar para ter certeza se isso realmente trata-se de um golpe ou algo ali familiar que às vezes a pessoa não quer tratar como um golpe, né, nomear, mas acaba sendo mesmo. Porém, é uma situação mais delicada. Então, investigue sim, porque não é porque foi feito com a sua senha, porque também os golpes de Pix é feito com a senha da pessoa, né? Não exclui. É, verdade. E olha, e os bandidos estão, cada dia que passa, mais e mais aperfeiçoando aí os golpes. A gente vê, né, doutora? Agora Sim. tem como você clonar a voz, também como Sim, por clonar IA. a A pessoa, a pessoa, fazer a imagem nas imagem da pessoa IAs, por né? IA, então. E com essa atualização dos golpistas, o banco também tem que se atualizar nessas seguranças, né? Então, Uhum. vai ter que ter sim um sistema de segurança para identificar quando for utilização de IA, quando o documento não é válido, ele realmente é o documento feito pelo governo, porque também tem como forjar ali, a partir da IA, um documento da pessoa, né, que vai aparecer. Então, essa responsabilidade de conferência vai ser totalmente do banco. Mas, claro que você tem que tomar cuidado. Por isso que estão alertando bastante, principalmente nos programas de TV, para a pessoa, quando vem uma ligação de número que é desconhecido, não é seu, não fala. Se for alguém, Exatamente. ela vai Muita gente falar. recebe, né, essas Sim, ligações. exatamente. E é nessa oportunidade que você fica ali, alô, oi, que a pessoa começa já a gravar qual é o tom da sua voz, consegue ali E é tão forjar. perfeito, né, que você vai, Nem clona, desconfia. manda para um irmão, manda para um tio, para um pai, para uma mãe, e a Exatamente. pessoa cai, gente, Sim. cai, porque realmente é muito Muito bem parecido, feito, muito bem muito, feito. muito bem feito, que a pessoa, tipo, até, meu Deus, será? Não é golpe. Imagina, olha isso. Imagina, a voz. Você viu o caso Exatamente. daquela senhora lá do Sul? Diz que, nossa, aquele ator lá, né? Que, não, mas eu vi ele, gente, de vídeo. Foi Sim, lá buscar no aeroporto lá, esqueci o nome do ator lá. Brad Brad Pitt, Pitt exatamente, Hannah. E aí, gente, e ela discutindo com os policiais, né? falando que viu, mas Que tudo. viu. Eu acho que Brad Pitt não estaria ali, Você acha que o Brad Pitt ia sair lá de onde ele né? mora para vir para casar com uma senhora Pois lá no é. interior do Rio Grande do Sul, tchê? Sim, então tem que tomar muito cuidado Gente, e que observar coisa. muito essas coisas, porque a tecnologia está muito, muito avançada. Muito avançada. Então tome cuidado e também o banco tem que se atualizar para acompanhar essas atualizações, né, de tecnologias. Muito bem. Doutora Isabelle conversando com a gente aqui sobre golpes bancários, especialmente nessa época de carnaval de folia, que todo mundo toma umas e outras, todo mundo fica feliz da vida, eufórico, e é Sim, beijinho, abraço, todo mundo é meu amigo, e não é exatamente. por aí, né? Não é por aí, é nessa oportunidade que você tem ali, pode sofrer um golpe bem na sua frente, né? Ali mesmo, você ali presencialmente, nem é pela internet, nem é por falsificação de imagem ou voz. É ali você com a pessoa e você tendo essa falta de cuidado, tendo essa confiança aí, esse um desconhecido, que você vira uma vítima. Olha, a nossa ouvinte Solange, do Residencial Andrade, ela disse que usou Wi-Fi público no bloco, né, do carnaval, e ela foi no bloquinho lá, e sumiu o dinheiro da conta dela. O banco responde por isso, doutora? Então, uma das coisas importantes de você observar quando você utiliza esses Wi-Fi públicos, seja da própria cidade, que na Empina também tem, né? Um aviso que você verifica no seu celular é que não é seguro. A partir daí, você concordou com a possibilidade de estar expondo todos os seus dados. Então, aí entra que a responsabilidade é sua, porque o próprio Wi-Fi avisa que ele não tem segurança. Então, você assumiu a responsabilidade de colocar no seu aparelho uma rede, né, que é muito grande, sem segurança alguma. Então, nessa situação, a responsabilidade é totalmente sua, infelizmente. Olha que alerta, hein, gente? Em Pindamonhangaba a gente tem também, como bem Tem. disse a doutora Isabelle,
o Wi-Fi público, onde pede, de repente, ali o e-mail também, para Pede você e-mail, nome se completo. conectar, o nome Sim, completo. Olha só o perigo, hein? sim, mas eles até avisam, né? Ó, rede não segura, não possui segurança. E aí você arrisca ali, então você já sabe que você que está assumindo esse risco de sofrer um golpe, eventualmente, infelizmente. E depois, na investigação, o banco vai saber que você usou aquele Wi-Fi público, então, menos um ponto Exatamente. para você. Menos um ponto para você. Exatamente, doutora. Olha, aqui, pergunta que a doutora responde. Lembrando que toda quarta-feira a gente tem, depois do programa Perfil do Marcelo Santos, o pergunta que a doutora responde também, né? Toda quarta-feira a partir do meio-dia, né, doutora? Isso, a gente vem aqui toda quarta também, né? Atribuímos esse ano, para começar a trazer essas informações para vocês, que é muito importante. E também lembrá-los sempre de que vocês têm o direito e devem correr atrás do seu direito. E trazer aqui a informação, porque a pessoa informada, ela não é lesada, né? Muito bem. Então, Exatamente. Pessoa informada não é lesada, gente. Vamos e falar. um recadinho importante. Esse episódio aqui, você pode, caso você tenha pegado pela metade, esse ou outros, você pode assistir ele por completo no nosso YouTube, tá? A gravação completa, sem corte, porque no Instagram a gente coloca uma partezinha, né? Que ninguém vai ver, meia hora de programa. Mas se você tiver interesse em ver o programa completo aqui, comigo, com a Marisa, a gente tem lá no YouTube Mendes Esclarece. No YouTube, Mendes Esclarece. Vai no YouTube, já se inscreva, gente, no Mendes Esclarece, que realmente é um serviço de utilidade pública, são várias advogadas, são vários segmentos do direito, né, doutora? Sim, tem tudinho lá completo de todos os direitos que a gente oferece ali no escritório. E também você pode estar vendo os outros programas que tiveram aqui anteriormente e os próximos também de forma totalmente completa no nosso canal do YouTube. Que maravilha, hein? Muito bom. Olha, a Amanda está dizendo assim, Marisa, bom dia, o banco pode bloquear minha conta depois de um golpe? O banco pode, quando ele identifica e deve, né, que esse é o que a gente pede até para o banco fazer, quando tem ali uma movimentação suspeita, uma movimentação de um valor que foge do seu comum, do dia a dia ali da sua conta, ou um empréstimo muito maior, ele pode e deve bloquear. E após esse bloqueio, que é para sua própria segurança, você ir ao banco para identificar, se caso você não tenha identificado antes essa tentativa de golpe, e também poder tomar as medidas para resguardar o seu dinheiro, né, ali no banco. Então, assim, essa conduta do banco, quando acontece, é a conduta que ele deve ter em todos os casos para o consumidor não sair no prejuízo, tá? Então, assim, essa questão de golpe de Pix, golpe de empréstimo, seria uma medida que deveria ser tomada em todos os casos. Então, não fique brava se o banco bloqueou sua conta. Mas também tem os casos de bloqueio judicial, que é o que a gente não quer. Aí vale a pena você investigar o porquê desse bloqueio judicial. São 11h39 e assim vamos encerrando mais uma pergunta que a doutora responde hoje com a doutora Isabelle Santos, especialista em direitos tributários. Bancários e do Bancários. consumidor. Bancários e do consumidor. Então, a doutora fica aí com o seu recadinho final, por favor, doutora. Com certeza, vou relembrar aqui para vocês as dicas aqui mais importantes que falamos hoje aqui no programa. Então, nesse carnaval, você, se não usa aproximação, por favor, tire. Na verdade, é até essencial você não ter aproximação saindo com o seu cartão de casa. Se tiver, use o limite, deixe o limite baixo do seu cartão de crédito, do seu cartão em geral. Use mais cartão virtual para fazer compras. Não entregue o celular para desconhecidos e não salve as suas senhas no bloco de notas do celular. Isso evita 90% dos seus problemas. E em casos de outros problemas, também estou aqui para te ajudar a resolvê-los. É só consultar lá o Mendes Esclarece. Muito bem, 20 minutos faltando para as 12 horas. A gente apresentou aí mais um